Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito, que é a respeito do dilúvio. Para quem não sabe, eu até mais ou menos 2017, 2018, eu como qualquer historiador, acreditava que o dilúvio ele tinha sido um mito, inclusive que os primeiros 11 capítulos de Gênesis não passavam de uma narração mitológica, porque é isso que a gente aprende dentro da universidade, é isso que aprende hoje nos cursos de teologia atuais, é isso que aprende até mesmo com os padres, enfim, infelizmente as pessoas têm essa visão de que o dilúvio é um mito. E até esse período, eu também acreditava, também acreditava que a Terra tinha lá os seus bilhões e trilhões de anos. Enfim, tinha essa ideia a respeito do dilúvio. E aí, algo aconteceu de muito interessante. Eu conheci um sacerdote argentino, que atualmente é meu diretor espiritual, que está aqui perto de onde eu vivo, no Rio Grande do Sul. Ele não está mais na Argentina, né? E eu acabei o conhecendo e ele me apresentou uma quantidade de documentos, de fontes, de relatos históricos, principalmente dos intelectuais lá da Argentina, do site do padre Javier Ravazzi, que para quem não conhece é uma espécie de padre Paulo Ricardo da Argentina, né? O padre Javier Ravazzi, que foi aluno deste padre, do padre Sequeiros, que é o padre que me apresentou esses intelectuais da Argentina, intelectuais dos Estados Unidos, que acreditavam que o dilúvio ele foi um evento global e que ele de fato existiu e que não foi um mito. E isso assim, explodiu a minha cabeça. Assim. Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu virava à noite estudando, porque cada coisa assim, era fascinante, era assim, incrível. Inclusive eu vou deixar aqui abaixo o link de uma sequência de artigos que foram escritas sobre o dilúvio, especificamente por um engenheiro químico, que é muito interessante. Inclusive ali ele coloca nesses artigos, ele coloca como que ocorrem as datações químicas geológicas e como que elas não são absolutas, que a gente acha que essas datações a respeito de milhões e bilhões de anos são absolutas, e não ocorre de maneira absoluta. Então é muito interessante esses artigos. E eu lembro que estudando tudo isso, lendo, observando, isso me fascinava, me chamava a atenção, me deixava assim extremamente eufórico, porque parecia que as coisas faziam sentido, era como se descobrisse uma verdade. Então eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, de como que foi essa experiência, e mostrar para vocês hoje que há uma coisa lógica dentro das Sagradas Escrituras que atesta o dilúvio como um evento global. E quando nós retiramos isso, quando nós perdemos esta visão, as coisas ficam desencaixadas dentro das Sagradas Escrituras. Mas eu vou apresentar aqui ao longo dos próximos dias vídeos que mencionam a veracidade do dilúvio, não apenas a partir de um ponto bíblico, como se a Bíblia fosse qualquer coisa. Infelizmente tem esse naturalismo, como eu já falei aqui numa live, esse naturalismo de achar que a história sagrada ela é apenas um mito, que nós não podemos usar a Bíblia como uma fonte histórica. Isso é uma besteira. Inclusive vou fazer um vídeo assim, a Bíblia como uma fonte histórica. Não vou esquecer disso aqui, eu já vou anotar aqui para fazer um vídeo. A Bíblia como uma fonte histórica, porque a Bíblia é de fato uma fonte histórica e a gente precisa entender isso. Bom, vamos lá então. Por que o dilúvio, visto como local ou mitológico, ele pode se tornar ilógico dentro da história sagrada? Primeiro ponto, no capítulo de Lucas, deixa eu aqui pegar exatamente o capítulo para vocês não dizerem que é mentira. No capítulo 17 de Lucas, Jesus ele está falando sobre a sua segunda vinda para os apóstolos. E ele compara da seguinte forma: da mesma forma que ocorreu nos tempos do dilúvio, será assim a segunda vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão bebendo, comendo, despercebidas da vida, e de repente apareceu o dilúvio. E dessa mesma forma, de repente, vai ocorrer a segunda vinda. E aí ele conta que vai ter duas pessoas no campo, uma será levada, outra ficará,
vão ter duas mulheres, uma vai ficar, outra vai ir, enfim. Então ele faz essa comparação. Ponto. Veja, se nós partirmos desse ponto de que Jesus comparou o dilúvio com a sua segunda vinda, ele então está confirmando que o dilúvio aconteceu, porque ele está comparando a sua segunda vinda. Ou então ele é um mentiroso. Se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Então Deus saberia que seria um mito. Então por que ele comparou com um mito? Se fosse um mito, se fosse uma história da carochinha, como, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Por que ele não fez uma parábola? Não. Ele compara a sua segunda vinda com o dilúvio. A segunda vinda de Jesus vai ser um mito? Uma ficção? Se você considera o dilúvio uma ficção, então a segunda vinda de Jesus também é uma ficção. Ele comparou os dois, um com o outro. Outra coisa, a salvação de Cristo na sua segunda vinda vai impactar o mundo todo. O mundo todo. Jesus está dizendo isso. Não apenas uma parte do mundo, não apenas os judeus, não apenas os gregos, não apenas os brasileiros. É o globo todo. E ele diz assim, da mesma forma que o dilúvio. Então, peraí, todos os hebreus, até o tempo de Jesus, inclusive o próprio Jesus, que é Deus, e depois dele, vão crer no dilúvio como um evento global. Essa ideia do dilúvio como um evento local é muito, mas muito recente. Muito recente. Nós temos aqui desse lado aqui, a história sagrada para as crianças, a história da Bíblia para crianças, escrita por Dom Bosco. Inclusive, se você quer adquirir aqui, estes 2 livros aqui, eles estarão disponíveis no dia 11 de abril lá no meu Instagram. Então, marquem aí na agenda de vocês dia 11 de abril e acompanhem. Mais informações também vou largar aqui no YouTube. Bom, voltando. O que Dom Bosco coloca aqui nesse livro? Que o dilúvio foi global. Dom Bosco escreveu esse livro por volta aí de 1860, se eu não me engano. Mas, enfim, na segunda metade do século XIX. Então, a ideia do dilúvio como um evento local ou mitológica, como está hoje sendo tão defendida até mesmo dentro da igreja, é uma coisa muito recente, aí do meados do século XX. Até a primeira metade do século XX, todo mundo defendia o dilúvio como um evento global. Agora, claro, tinham aqueles ateus que surgiram no século XIX, os naturalistas que vieram com o iluminismo, desde lá do século XVII. Esses aí, claro, vão querer negar as Sagradas Escrituras, a sua autenticidade, inclusive negar que as Sagradas Escrituras elas são fontes históricas, que os textos que estão ali são fontes históricas. Então nós temos esse primeiro ponto. Veja como é ilógico. Segundo, Jesus, ele faz essa comparação, ele diz que a sua segunda vinda será comparada ao dilúvio, e o próprio São Pedro, depois na sua carta, ele confirma isso, dizendo que o dilúvio vai acontecer, e da mesma forma que aqueles que estivessem dentro da arca, aqueles que estiverem com Cristo vão ser salvos. Faz uma comparação de Cristo com a arca. Então, peraí, novamente uma comparação. Então, você vê no próprio Novo Testamento, tanto os apóstolos como o próprio Cristo atestam o dilúvio como um evento que ocorreu e que esse evento é global. Bom, vamos partir do pressuposto que o dilúvio é local. Então, que dilúvio aconteceu? Que você que está vendo esse vídeo não está convencido ainda, acredita que o dilúvio ele ocorreu, porque está confirmado no Novo Testamento, mas ainda você acredita que ele foi local, não global. Foi uma inundação que ocorreu na região de Noé. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto. Deus prometeu para Noé que ele nunca mais faria algo como aquele, nenhuma inundação como aquela, que ele não iria mais destruir o mundo como aquele. Veja, se o dilúvio foi local, então Deus, enfim, é mentiroso. Deus é mentiroso. Porque quantas inundações ocorreram? Não ocorrem inundações aí mensais em cada lugar do mundo? Quantas pessoas até hoje morrem vítimas de inundações? Então, você crer em uma possibilidade de um dilúvio local significa você demonstrar que dentro das Sagradas Escrituras o próprio relato de Gênesis transforma um Deus em um mentiroso. Outra coisa sem lógica, por que Deus enviaria animais de todas as espécies de vários lugares do mundo para que Noé fugisse de uma inundação local? Não faz sentido nenhum. Veja, então Deus é maluco.
É irracional. Outra coisa, se o dilúvio foi local, segundo o relato bíblico, Noé levou cerca de 100 anos, 120 anos para construir a arca. Por que ele ficaria construindo uma arca se Deus poderia ter feito como fez com Abraão? Saia da Suméria, saia de Ur e vai para a terra de Canaã. Como ele fez com José do Egito, com o povo hebreu que estava lá passando fome e migrou para o Egito. Por que ele não teria enviado Noé para outra região? Então percebam que são detalhes dentro das Sagradas Escrituras que quando você coloca o dilúvio como um evento local ou mitológico, o próprio texto sagrado ele se perde. Você perde as conexões. Você deixa o texto desconectado. Aqui nós já temos um próprio texto sagrado que atesta que o dilúvio ele ocorreu e que ele, se ocorreu, tem que ser global, não local. Bom, nos próximos vídeos eu vou falar sobre algumas confirmações arqueológicas, algumas confirmações geológicas e outras confirmações a respeito do dilúvio. Então não percam os próximos vídeos. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações e não perca o dia 11 de abril, porque vai ser um dia muito importante para você, porque nós vamos ter aí a possibilidade de você adquirir os livros História do Mundo para Crianças e também um curso voltado para crianças, a história bíblica e a história do mundo concatenada. Vou explicar isso também num próximo vídeo. É isso, gente. Um abraço. Deus abençoe.